Então vamos lá, vou pedir ao meu amigo Mateus, que é o nome do meu filho caçula, para que ele jogue aí parábolas, o método preferido do mestre por excelência. Em Mateus 13, versos 34 ao 35, no slide seguinte, Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Bom, com base nesse e outros textos, nós podemos dizer que a maneira predileta de Jesus ensinar era pelo uso de parábolas. Você vai perceber que a imagem que é lançada ali, eu tentei enxugar, apenas uma lembrança aqui, eu tentei enxugar para que você tenha mais imagens nesse primeiro momento e apenas pontuações tópicas, tá? Enquanto o conteúdo maior eu vou discorrer aqui, porque senão ficaria muito cansativo lançar tanto conteúdo na tela e também não seria muito producente para a gente conseguir andar, até porque o material é um pouquinho extenso. Então, sabia Jesus que a linguagem pictórica exercia especial fascínio sobre as pessoas e que, invariavelmente, facilitava a sua comunicação, pois ela possuía a riqueza do tempo, da cultura, do lugar, utilizando aquilo com que os ouvintes a quem se dirigia estavam familiarizados. Então, a parábola, nas palavras de Daniel Costa, ex-reitor do Seminário Teológico Escola de Pastores, na época de 2004, ele diz que a parábola é uma das figuras de linguagem mais expressivas das Escrituras. Podemos chamá-lo, Jesus, de o mestre das parábolas. Só nos evangelhos sinóticos a palavra parábola ocorre perto de 50 vezes em conexão com o ministério de Jesus. Portanto, a gente percebe aí o grande valor dado a esse estilo literário. E Herbert Locker, no livro Todas as Parábolas da Bíblia, diz que, embora o uso de parábolas fosse uma característica ímpar na comunicação dos ensinos do mestre, a utilização dessas remonta os períodos da antiguidade, Jesus não inventou isso, ele apropriou-se de uma prática usual já dos antigos. Há parábolas por todo o Antigo Testamento, somente citando, por exemplo, a literatura bíblica. Os povos do Oriente, de modo geral, se valiam deste método devido ao uso da imaginação muito mais rápido e eficaz do que a faculdade lógica. Então, contava-se uma história a fim de ilustrar um princípio ou um determinado ensino, coisa muito simples. Contudo, é bem verdade que Jesus empresta honra superior ao método ao utilizá-lo como referência para o ensino de questões divinas e espirituais. Em Jesus, as parábolas deixaram de ser meramente ilustrações do cotidiano e se tornaram poderosas analogias entre o ensino natural e o mundo espiritual. Então, esse era o objetivo pelo qual Jesus utilizava. Pode avançar um pouquinho, Mateus? Então, a etimologia da palavra parábola, no grego, parábola significa, oriunda, parábola no português, oriunda do grego parábole, que significa literalmente pôr ao lado, comparar, a fim de servir como um instrumento didático, de forma bem específica, como ilustração de uma verdade ou ensino realizado. Então, é usada comumente como meio de indicar uma história breve ou um exemplo, sempre com o objetivo esclarecedor. Então, aí você pode ver que o próprio desenho já apresenta para nós, dentro daquilo que a gente conhece, a imagem da parábola do semeador. As parábolas podem ir de simples comparações até narrativas bem elaboradas. Jesus falou tanto de uma comparação simples entre o joio e o trigo, quanto
elaborou uma história extensa com vários elementos para ilustrar um princípio, como a parábola do filho, conhecida como o filho pródigo, né? Via de regra, a parábola possui uma lição principal, sendo todo o restante de seus detalhes material que serve apenas para preencher as lacunas da história, sem conter necessariamente nenhum significado especial. Mais à frente, Mateus, por favor. Então, a parábola tem essa outra característica, que é uma lição principal, né? Onde você tem um foco em que Jesus, no caso, deseja alcançar com aquele ensino, porém, toda a estrutura ao redor, ela não é necessariamente, ou não deve ser necessariamente, apenas em pequenas ocasiões, e essas são bem específicas, a gente vai ver, elas devem ser levadas em conta, porque, na maioria das vezes, todo esse detalhe serve apenas para preencher as lacunas de uma história, cujo objetivo central é ensinar um princípio ou aplicar uma verdade acerca das coisas espirituais. Por exemplo, as exceções, avançando, exato, se encontram quando, no esclarecimento da parábola, o próprio Jesus fornece detalhes que vão além do ponto principal. Então, como característica fundamental, é preciso pegar a parábola no sentido, nós vamos fazer alguns exercícios lá na frente, para entender que nós devemos ter um cuidado enorme, por conta de não, vamos dizer assim, não conhecer esses princípios de interpretação do texto bíblico, princípios hermenêuticos, e a aplicação deles na interpretação de parábolas, é que às vezes a gente tem algumas histórias escabrosas, que a gente dá até medo, às vezes, da gente ouvir. Eu ouvi, um tempo desse atrás, um debate, tem bastante tempo, um amigo que dizia, um irmão que ligou para mim e disse assim: olha, tem um debate na 93 fantástico. Eu já fiquei meio estremecido. E eu estava dirigindo, e o debate, tinha até um professor meu na época que estava ali naquele debate, ele foi muito sensato na sua colocação, um pastor batista do Seminário do Sul, e no debate a discussão era sobre o que era o seio de Abraão na parábola do rico e do Lázaro. Se o seio de Abraão era o peito de Abraão, se era o colo de Abraão, porque eles ficaram envolvidos com o ornamento externo da parábola, em elementos externos que não tinham a ver com o sentido, o desejo original de Jesus ao ensinar através daquela parábola. O princípio, o foco, o alvo era um apenas. Então, segura aí, Mateus, um pouquinho. A parábola, portanto, é uma comparação expressa, onde o sujeito e a coisa comparada mantêm-se separados. Ou seja, ela conserva distintos os dois elementos da comparação, não atribuindo necessariamente propriedades, qualidades ou relações de um ao outro. Isto é, a parábola é bem distinta da coisa comparada, sem confundir-se com ela. É uma história que vai ilustrar determinado princípio. Mas, às vezes, é uma história enorme, ou uma história grande, cujo único alvo é o ensino principal que está ali aplicado. Algumas outras, a gente consegue extrair verdades que são verdades satélites da verdade central, mas isso nem sempre. Então, outro ponto importante é que a parábola se utiliza do método simbólico de linguagem, em que a verdade moral espiritual é ilustrada por analogia, com a experiência comum. No entanto, ainda que a sua linguagem seja simbólica, a parábola jamais trabalha com realidades fantasiosas. Então, você está vendo aí. Ela se limita ao real, narrando sempre fatos naturais ou acontecimentos possíveis.
Tá, irmãos? Então, jamais vai além dos limites das possibilidades ou daquilo que pode acontecer. Uma parábola não é uma fábula. Então, a gente precisa entender que não é uma história contada sem um nexo. Ela é uma história contada a partir de experiências reais. Nós temos fábulas como figuras de linguagem, nós temos várias outras figuras de linguagem e aplicabilidades para elas dentro da estrutura do texto bíblico, mas não necessariamente a gente não tem isso nas parábolas, tá? Então, há muitas outras figuras de linguagem que estão aí, né? Símile, que significa semelhança, a gente tem lá no Salmo 1. Provérbio, de modo geral, significa um dito sábio, um adágio popular, né? Um dito popular. A metáfora, que significa literalmente estender em termos de significado. E a alegoria, talvez a mais difícil de diferenciar da parábola, entre outras. Aí a gente tem fábulas, tipos, entre tantas outras, tá? Bom, então, eu queria falar um pouquinho agora sobre as finalidades ou a finalidade das parábolas. Quais são suas finalidades? Instrução ou ensino por meio de parábolas possui um imenso valor, pois além da fácil aplicabilidade, as vantagens são sem igual. A imagem do mundo visível é emprestada e se faz acompanhar de uma verdade do mundo invisível espiritual. Então, alguém já definiu que a parábola é a bela imagem de uma bela mente. Então, primeira finalidade, se a gente pode dizer assim, né, algumas finalidades pelo uso das parábolas, a primeira delas é isso, é produzir uma bela imagem mental daquilo que está sendo ensinado. Ao ver essa imagem, você imediatamente pensa em quê? Pastor e ovelhas, né? Você pode dizer que isso te remete ao bom pastor? Ou te remete ao pastor que deixa as 99 e vai... Uma simples imagem. Agora, entende comigo uma coisa. Aquela propaganda do imagem não é nada, sede é tudo, é do Sprite. Essa propaganda não funcionaria bem nos tempos de Jesus. E a gente ainda deve entender o seguinte, olha a grande, a preciosidade e a capacidade de Jesus na sua percepção de que o ensino por meio de parábolas era tão importante. Porque contar uma parábola significava exatamente fazer isso que hoje a gente faz com a maior facilidade. Vai ali no Google, pega uma imagem e lança. E você rapidamente, numa pregação, sem contar uma grande história, você pode ilustrar. Mas Jesus tinha de fazer isso sem nenhum recurso eletrônico, áudio e visual, ou melhor dizendo, visual. Apenas a sua capacidade de levar as pessoas à imaginação. Diga-se passagem, coisa que a leitura era capaz de fazer no passado e tem sido perdida nos dias de hoje. Nós vivemos no tempo da imagem, onde há uma superexposição às imagens, uma supervalorização de imagens, mas uma capacidade reduzida nas pessoas de produzirem imagens e conteúdo dentro de si mesmo através da leitura. A criatividade tem ficado comprometida, né? Então, primeiro, o objetivo da parábola era fazer com que a pessoa que ouvia produzisse uma bela imagem mental. Então, seu valor como instrumento pedagógico está no fato de que, em sua aplicabilidade, pode ser um teste de caráter ao ouvinte, tendo como resultado um aspecto positivo ou negativo, bênção ou punição. Isso é um segundo ponto, né? Mateus, pode avançar aí para mim, por favor? Se no primeiro momento é produzir uma bela imagem, uma segunda verdade é que ela é utilizada muitas vezes para... Deixa eu achar aqui.
para contar uma verdade que seja dura de forma sutil. Então, a verdade é difícil, uma verdade dura para ser aceita, mas muitas vezes contada de uma forma sutil, onde Jesus, por exemplo, cita uma pequena história sobre a pessoa que entra por uma porta estreita, a pessoa que entra por uma porta larga, né? Então, fazendo um teste, muitas vezes, de caráter, a pessoa que estava ouvindo, esperando receber dali um resultado positivo ou negativo, ou mesmo ensinar acerca desse princípio de bênção ou de punição. Do ponto de vista da compreensão, um autor diz que, às vezes, a parábola afasta a luz daqueles que amam a escuridão, revela-se, entretanto, aos que buscam a verdade. Como, por exemplo, ele vai citar um texto, uma parábola que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que é a parábola do semeador. Aqui eu vou avançar um pouquinho, volto a ela ali na frente, mas você pode avançar aí para mim, Mateus. Em terceiro lugar, a gente encontra, do ponto de vista da lição moral ou espiritual, a parábola pode apontar ou evidenciar virtudes ou defeitos, acertos ou erros, elogios ou exortações, como, por exemplo, a parábola do administrador fiel. Fica claro o que Jesus está querendo ensinar e aquilo que ele propõe para que seja aceito, apontar ou evidenciar virtudes ou defeitos daqueles que ouviam. Então, quem ouvia aquela famosa história que a gente diz, né? A carapuça servia para cada grupo de ouvintes. Determinado grupo se identificava ou entendia logo que Jesus estava falando deles, e por aí acontecia. É o caso, por exemplo, de Lucas 12, 35 ao 46, na parábola do administrador fiel. Um outro ponto que é definido, em quarto lugar, é que a parábola servia para ilustrar com clareza e força determinado ensino, né? Então, as parábolas são utilizadas frequentemente de forma a serem compreendidas e aplicadas à realidade comum. Elas têm a finalidade de revelar a verdade de determinado ensino. Então, a gente, por exemplo, tendo como exemplo essa parábola do juiz iníquo, onde Jesus ensina a necessidade de orar incessantemente, né? Lucas 18, verso 1 ao 9. Eu estou pegando isso como exemplo, por quê? Porque bastava Jesus falar sobre oração, bastava ele ter dito aos seus discípulos: vocês devem orar sem cessar, devem ser persistentes nas suas orações. Esse era o ensino. Mas percebe como a questão da alimentação não está vinculada apenas a um prato ser nutritivo, mas como ele é apresentado, né? Isso aí a gente já vê nesses programas todos aí, Masterchefs da vida, Top Chef, Masterchef, eu não sei você, mas eu e a Alessandra, minha esposa, a gente tem andado numa vibe de assistir programa desse, porque são realities muito legais, né? Onde você percebe não somente o aspecto nutritivo do prato, mas, sobretudo, a maneira como ele é apresentado. A maneira, então, como Jesus apresenta, como ele conta isso, ele entrega valor àquele princípio. Em vez de contar simplesmente aquilo e dizer qual era o princípio de forma direta, Jesus conta uma história de uma viúva que continuou rogando a um juiz iníquo, injusto, né? Que a ajudasse até que o juiz atendeu. Agora, Jesus está pronto para a aplicação da lição aos seus discípulos. Se um juiz injusto, e essa é a aplicação da parábola feita pelo próprio Senhor Jesus, se um juiz injusto, que pouco se importa com a causa de uma viúva, pode ser levado a agir mediante persistente pedido, quanto mais o amoroso Pai Celestial
responderá aos que são constantes em oração. Portanto, a verdade que Jesus quer ensinar a respeito da oração se torna muito mais clara e muito mais forte através da utilização de uma parábola. Então, é a nossa capacidade. Agora, esse ponto, melhor dizendo, em quinto lugar, um outro princípio era que a parábola visava gerar uma resposta dos ouvintes. E aí, talvez a gente possa dizer que esse é um desdobramento, um desdobramento do ponto anterior. As parábolas que geram esse tipo de reação são as que chamamos de interrogativas, onde a própria parábola é a mensagem. Então, esse tipo de parábola é utilizada geralmente para apresentar o erro, levando o ouvinte da mensagem a se identificar com a história, olha que coisa interessante, e com as questões éticas ou morais implícitas, e a tomarem uma decisão de aplicá-las de maneira certa em suas vidas. A lição da história acha-se na resposta pedida. E aí, como exemplo, a gente tem a famosa parábola do samaritano. Eu botei do samaritano porque a gente fala do bom samaritano, embora Jesus não tenha dito em momento nenhum que o samaritano era bom. Mas o ponto dessa parábola, você pode avançar, eu acho que tem... Não, pode voltar, por favor, Mateus. É que, quais são os aspectos dessa parábola? É interessante a gente perceber que essa pergunta, ela é feita por alguém a Jesus, um doutor da lei. Vocês lembram desse contexto? Lucas capítulo 10, ele chega a Jesus e diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde ele com uma outra pergunta. O indivíduo, sem perceber, responde a si mesmo nas duas vezes. E Jesus propositalmente o leva a tomar essa decisão, e ele acaba caído e engodado nas suas próprias palavras. E Jesus diz assim, se ele é um doutor da lei, Jesus lhe pergunta, o que diz a lei? Como você a lê? Ou seja, qual a interpretação que você faz das Escrituras? E ali se fala do Antigo Testamento. E ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de toda a sua força e todo o seu entendimento, ao próximo como a si mesmo. Jesus então se dá por encerrada a história e diz assim, muito bem, faz isto e viverás. Está respondida a sua pergunta. O texto, porém, continua dizendo que ele, querendo se escusar dessa questão, diz assim, mas quem é meu próximo? E Jesus, mais uma vez, não responde. Poderia, talvez, no nosso pensamento ocidental, poderia ter sido direto na resposta, mas perderia essa coisa maravilhosa de levar o indivíduo a imaginar, a fazer parte de um enredo, de uma história, e a acabar se enredando naquilo ali. E a resposta ele acaba dando novamente pela segunda vez, quando Jesus, após contar a parábola, pergunta para ele quem pareceu ter sido próximo desse homem, e ele diz assim, foi aquele que o auxiliou, e Jesus diz, pois bem, é isso aí, vai tu e faz o mesmo. E ele termina respondido por si mesmo nas duas vezes, né? Então, um outro ponto, em sexto lugar, pode ser duro para você ouvir isso, mas um dos princípios que tem a ver com o fato de Jesus utilizar parábolas era o desejo ou o ato de ocultar as verdades de pessoas duras de coração. E isso daí não sou eu que digo, se você abrir a sua Bíblia, ou mesmo se a gente pegar, eu não sei se o texto está aí, Mateus, avança um pouquinho. Não, volta, por gentileza. Mas eu posso lembrar você que essas três são referências à parábola do semeador. E nesses três textos, o texto fala de maneira muito clara que o objetivo pelo qual Jesus estava ensinando por meio de parábolas era que para que
vendo, não vissem, ouvindo, não ouvissem, e não lhes penetrasse aquela verdade no coração. Difícil, mas um dos princípios era esse, quando os seus discípulos posteriormente lhe perguntavam: mestre, por que você ensina? Por que o Senhor ensina por meio de parábolas? Então Jesus respondeu acerca disso: ocultar a verdade do coração daqueles que eram duros de coração. Então, Daniel Costa, ele dizia que textos como esses de Mateus, de Marcos e Lucas, sobre a parábola do semeador, deixam claro que algumas vezes Jesus falou em parábolas para não ser compreendido mesmo, por alguns. Parece estranho aceitarmos que um Deus amoroso procura obscurecer a verdade de algumas pessoas. No entanto, o que está por detrás disso não é outra realidade, senão a declarada por Paulo em 1 Coríntios 2,14, diz ele: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Bom, então, sobre o último ponto, Mateus pode avançar, algumas outras vantagens pelas quais as parábolas eram utilizadas. Então, ela é atraente, e quando plenamente compreendida, ela é mais fácil de assimilar e lembrar. Segundo, presta grande auxílio à mente e à capacidade de raciocinar. Ao mesmo tempo, a parábola atraía e peneirava a multidão. Muitos ali iam se sentindo incomodados e se retiravam. Estimula os afetos e desperta as consciências através de imagens vívidas e chocantes. O inferno mostrado como uma fornalha e a consciência como um verme roedor. Muitas vezes o quadro era pintado. Imagina Jesus falando do inferno como sendo um lugar onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Dentro de uma cultura, de um lugar quente, de um lugar árido, que tem um lixão, né, o famoso Geena, onde Jesus apresenta por vezes sendo o inferno, como uma figura, e sendo um famoso lixão, onde o fogo não se apaga, está sempre fumegando aquela fumacinha, está sempre alguma coisa queimando e o verme não morre. Então, aquilo tem um impacto, né? Dizem alguns, eu não sei se essa história é verdadeira, mas faz sentido. Na época de seminário, um professor, falando sobre missões transculturais, Sebastião Lúcio Guimarães, se não me engano o nome dele, era um pastor batista da Junta de Missões Mundiais, e ele disse que o grupo de missionários chegou às pessoas numa parte muito fria lá do Alasca, em determinada época, não sei se foi do Alasca ou da Groenlândia, e ao chegar lá, eles falaram sobre o inferno, e falaram que o inferno era um lugar terrível, porque era muito quente, onde havia fogo e enxofre. E o pessoal todo, ao término daquela mensagem, dizia que queria ir para o inferno. Porque para quem vive numa temperatura de 40, 50 graus abaixo de zero, o lugar quente é o melhor que tem. E ele precisou, parece que a mensagem teve que ser adaptada, porque aquela linguagem, e é uma coisa que a gente vai ver na interpretação de parábolas, respeitar a cultura da época, porque aquilo fazia sentido àquela cultura que Jesus estava falando. Mas certamente, se tivesse que falar de inferno, teria que ser um lugar sombrio, um lugar terrivelmente frio para o pessoal lá do norte, né? Os povos nórdicos e tudo mais. Então, também um outro aspecto é que a parábola chama e prende a atenção dos seus ouvintes. Há um tempo atrás, eu não ouço mais, mas eu gostava, às vezes, voltando do seminário, tinha o programa do João Henrique Palharim, conquanto eu tenha lá as minhas
as minhas divergências teológicas acerca de muitas das suas aplicações, mas a capacidade criativa dele na formulação dessas parábolas e dessas ilustrações do reino de Deus, que era assim chamado, era uma capacidade enorme, que prendia a atenção de muitas pessoas. Eu conhecia muitas pessoas não cristãs que ficavam presas ao momento do seu programa por causa daquelas ilustrações. Porque, de maneira muito simples, elas traziam verdades que depois eram complementadas a partir do texto bíblico. E, geralmente, nessa época que a coisa começava a complicar. A partir daí que ele se complicava um pouco. Mas, fora isso, a sua capacidade era brilhante. E preserva a verdade. Quando as pessoas alcançam a verdade através de seus próprios pensamentos, nunca mais se esquecem. Uma coisa é alguém te fazer uma pergunta e você responder e ela apenas aceitar. Outra é você levá-la àquela conclusão por si mesma. E o que Jesus fazia, por vezes, através da sua capacidade. Bom, então, sobre a interpretação de parábolas, eu estou conseguindo avançar um pouquinho mais rápido, porque aí é possível que a gente consiga fazer 1 ou 2 exercícios mais para frente, tá bom? Até aqui, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu não sei se esses microfones são capazes de captar. São? Beleza. Por favor, irmão. Uhum. Tá, se eu conseguir entender, o irmão levantou essa possível contradição entre aquilo que foi falado aqui e a finalidade da própria Escritura, que é levar o homem ao conhecimento da verdade de Deus. Correto? E por meio da parábola, então, se algumas vezes isso é dito, né, ou como foi dito aqui, pode parecer contraditório, né? Por que Jesus iria usar uma parábola para omitir ou esconder uma verdade, né? Bom, irmão, eu temo que esse assunto, esse tema, seja mais complexo do que a gente poderia tratar aqui. Eu explico. Porque isso aí, primeiro, vai depender da perspectiva teológica do irmão e da perspectiva teológica que se lê as Escrituras. Estou falando aqui de questões que têm a ver com assuntos muito polêmicos no que diz respeito à teologia. Eu não sei nem se seria conveniente eu citar aqui, mas assim, eu vou citar apenas os 2 termos, tá? Muito embora eu vou pegar o texto aqui, a gente vai fazer esse exercíciozinho, vou convidar vocês a abrirem o texto, porque o texto mesmo fala sobre isso. Agora, a perspectiva, tanto por viés arminiano quanto viés calvinista, são diferentes na leitura de alguns textos bíblicos. Então, nesse sentido, cada um explicaria de forma diferente, tá? Então, demandaria uma discussão de outro tipo de assunto, talvez não seja o caso aqui. Mas quando eu coloquei isso, o objetivo foi só o de apresentar o que o próprio texto bíblico diz. Então, por exemplo, se o Mateus voltar aí, Mateus, me ajuda aí.
Volta aí, por gentileza, para a gente achar o texto. Mateus é o texto mesmo, né? 13, do 10 ao 15. Então, se você pegar a Bíblia aí, pega a sua Bíblia, vou pegar aqui no meu celular. Mateus 13. Deixa eu ver se está exatamente nessa parte. Exato. Exatamente. Bem lembrou aqui o bispo Ademir. Bispo Ademir. Mas eu estou me atendo aqui às palavras de Jesus, né? Então, verso 10 ao 15, e diz assim: e aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que falas às multidões por meio de parábolas? E Jesus lhes respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Pois aos que têm lhes será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, e nunca entendereis, e vendo vereis, e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, e até aqui, não, já passei, porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Então, por exemplo, Marcos 4, versos 10 e 12, ou 10 a 12, diz assim: quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Verso 34, ele ainda diz assim, terminando: e não lhes ensinava sem usar parábolas, mas explicava tudo a seus discípulos em particular. E a gente pode ver Lucas, capítulo 8, é isso? É isso, Mateus? Você trocou ali, né? Nove e 10. Então, embora pareça, irmão, eu não sei nem o seu nome, perdoa. Você que fez a pergunta. Francisco. Mas o objetivo aqui era mostrar essa importância que o próprio texto bíblico diz, né? Embora a gente vá ter algumas possibilidades de explicação, mas uma realidade é que as parábolas, elas também eram faladas para causar justamente uma divisão, às vezes, no próprio auditório, no sentido de separar determinados tipos de ouvintes. Alguns que ouviam apenas e não entendiam, de outros que ouviam e compreendiam, e se lhes eram abertos os olhos para compreender a verdade de Deus. Tá? Então, versos 9 e 10. Então, seus discípulos lhe perguntaram o que significava essa parábola. Ele respondeu: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam.
E aí ele vai e explica, né? Em Lucas ele continua, este é o significado da parábola. E ele vai lá para os seus discípulos e conta. O significado é esse, o semeador saiu a semear. E aí ele vai contar todo aquele tipo, inclusive tipos de pessoas que simbolizam ali os solos onde essa palavra cai. E é interessante, né? Porque o semeador sai a semear num solo específico, mas a semente cai em vários outros tipos de solos, solos que, inclusive, não vão frutificar, e alguns que vão frutificar por um período de tempo, mas que não vão ter longevidade, duração. Tá? Então, não sei se respondi a sua pergunta, mas eu não acho que a gente não tem que avançar para uma discussão superior a isso, apenas que o texto bíblico nos apresenta. Outra pergunta, irmãos? Ainda sobre isso aqui? Alguma dúvida? Nada. Está muito fácil ou muito difícil? Então vamos lá. Por enquanto está bom? Eu acredito que a gente vai entrar um pouco mais forte nas questões um pouco mais técnicas a partir de agora, acerca da interpretação das parábolas. Então, eu queria ver com vocês se a gente para agora ou se a gente para lá na frente um pouquinho. Está muito cedo para parar, não é? Tá. Então, vamos avançar. Então, sobre a interpretação das parábolas, eu quero ver alguns aspectos com vocês. Ao interpretarmos as parábolas de Jesus, nós devemos evitar dois extremos: a supercomplicação e a supersimplificação. São dois problemas sérios, porque, veja bem, não é incomum que na leitura bíblica nós usemos o nosso próprio óculos. A gente fala isso quando a gente trata da interpretação do texto, e por isso a gente faz um exercício, uma prática para se interpretar corretamente o texto bíblico, que chama-se exegese. A palavra exegese, ela vem do grego, ela tem a junção de duas expressões, uma partícula prepositiva ek, que significa extrair. Então, exegese é extrair, retirar do texto. O contrário disso é a chamada exegese, cuja partícula eis significa colocar. Isso é o que geralmente, é o que muitas vezes a gente faz. A gente coloca no texto que o texto não tem e a gente não extrai do texto que o texto tem. Porque cada um de nós vai para a leitura do texto bíblico com um pressuposto teológico. Cada um de nós vai para a leitura do texto bíblico com um pressuposto cultural, intelectual. Então, não são poucas as vezes que a gente vai para o texto já cheio de, que a gente chama isso no estudo da hermenêutica, cheio de preconceito, ou seja, de conceitos prévios. E a gente perde a riqueza do texto porque não consegue extrair a verdade e os elementos do próprio texto e lança dentro do texto muito daquilo que a gente quer. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido, e já deve até, às vezes, ter pensado assim, mas eu já ouvi pregadores que, às vezes, disseram assim, eu preciso achar um texto para falar sobre determinada coisa. Ele já tem uma ideia preconcebida, ele já sabe o que ele quer falar, e ele só vai procurar abrir a Bíblia para procurar um texto que se enquadre naquelas verdades que já ficaram estabelecidas para ele. Essa não é a maneira correta da gente fazer uma leitura bíblica, porque, nesse caso, a gente vai colocar algo dentro de um texto que necessariamente ele não tem, e às vezes a gente até força o texto. Você vê, às vezes, umas forçações de barra grandes. O trabalho deve ser o da exegese, que é retirar do texto essas verdades. Então,
às vezes, uma supercomplicação, ela cria problemas tanto quanto uma supersimplificação, pelo fato de que, dependendo do nosso pressuposto, a gente olha para o texto e diz assim, isso aqui é isso, e não estuda o texto corretamente. Então, a gente deve evitar esses dois extremos. A Bíblia é um livro muito simples do ponto de vista de qualquer leitor pegar para aprender as verdades básicas espirituais, a entregar-se à forma de ser salvo. É muito clara, alguns princípios são muito óbvios, muito claros e facilmente apreendidos. Agora, há verdades teológicas que são profundas e difíceis, que não são que não têm uma facilidade tão grande, que precisam ser muito garimpadas para a gente pegar e a gente conseguir extrair do texto. Então, são duas verdades que andam paralelamente. A Bíblia é um livro muito simples de ser compreendido, e, ao mesmo tempo, é um livro muito difícil de ser compreendido. Nenhuma dessas duas verdades é verdade sozinha. Ela é muito simples de ser compreendida pelo aspecto daquilo que Deus exige de nós, das nossas atitudes, da mudança do nosso caráter e do caminho da salvação. Mas há questões complexas, teologicamente falando. E essas demandam mais estudo. Então, a gente deve evitar tanto dizer que é super fácil, quanto dizer que é super difícil. Nada é tão difícil assim, mas também nada é tão simples assim. E segundo, em toda parábola há uma lição central, mas algumas vezes detalhes secundários também envolvem sentidos especiais. Então vamos andar aí para frente. Princípio fundamental, como já mencionado, é o de que precisamos fugir de interpretações particularizadas dos elementos diversos da parábola. Ela precisa ser considerada no todo, como algo que ilustra ou realça uma verdade central, e suas diversas partes servem, salvo o caso das exceções, conforme mencionado anteriormente, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, como terreno fértil para que esta cresça e se desenvolva. Então, o objetivo da parábola, na maioria das vezes, é ter uma única verdade central. A gente não deve ficar perdido nos elementos satélites da parábola, senão a gente cria um monte de doideira. O pessoal cria um monte de doideira teológica aí por causa disso. Fica perguntando se o colo de Abraão, se o seio de Abraão. E a conversa já estava indo para um nível até de discussão da sexualidade, em função desse negócio, saber se a pessoa estava no colo, se estava no peito. Olha que doideira. Que discussão, né? Bom, então, como regra geral, em primeiro lugar, devemos procurar qual o seu principal propósito, qual o objetivo, a verdade que ela quer ilustrar. Então, como a gente faz isso? Avança aí comigo, por favor, Mateus. Como a gente faz isso? Primeiro, observe com atenção o contexto, porque a ocasião que deu enseio à narração da parábola pode, por exemplo, ilustrar o seu propósito. Então, a gente está aí, Lucas 16, 19 ao 31. A explicação do uso da parábola está nos versos do 9 ao 17. Então, por exemplo, eu não sei se o texto está aí. Bota aí, Mateus, avança. Sim, eu botei. Então, olha que coisa interessante. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Jesus está falando. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus está ensinando. E os fariseus, que eram avarentos, o texto diz,
ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ora, havia um certo homem rico, começa aí uma história que Jesus vai contar. Qual é? A parábola do rico e do Lázaro. Qual é o objetivo? É mostrar, dentro daquele contexto dos fariseus que são avarentos, que o Lázaro morre e vai receber em morte o benefício da sua vida, enquanto o outro, rico e avarento, recebeu em própria vida o benefício da sua daquilo que viveu, mas na sua morte ele vai passar aquele perrengue danado lá no inferno. Então, muitas vezes a introdução da própria parábola ou algo que traz posterior nos dá um indicativo do que a parábola fala. Segundo, observe as expressões no fim das parábolas. Então, Lucas 18, verso 1, o texto está aí também, acho que botei. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Acho que eu troquei os exemplos, né? Esse exemplo é o do primeiro, porque precede, e o outro exemplo é o do segundo, porque sucede. Tá? Então, vocês entenderam. Então, observe a introdução da parábola, como aqui no 18:1, né? Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, aqui, o evangelista já está dando a dica. Então, não tem muito para onde você fugir. O motivo pelo qual a parábola foi contada foi esse aqui. Não dá para se inventar uma outra coisa. Então, atento a isso. E não pegue apenas a parábola para você estudar. Ao ler a parábola, veja o que tem posteriormente, como é, Mateus vai voltar 2 quadros aí para mim, como é esse caso. Porque depois Jesus explicou. E é muito triste, irmãos, por exemplo, quando a gente ouve um pregador que prega sobre uma parábola e ele fala uma coisa que a parábola não diz, nada daquilo, e depois você continua lendo o texto, só por curiosidade, você está com a Bíblia aberta na hora que ele está pregando, e você lê o texto depois e diz, ué, mas Jesus disse que não é isso não. O próprio está explicando, o próprio texto está se explicando ali na frente. Então isso é um problema, tá? Terceiro, ainda sobre isso, sobre esse mesmo ponto. Deixa eu ver. Observe as expressões no fim das parábolas. Então, acho que tem mais um exemplo aí de texto. Mateus 13, do 49 ao 51. Então, no finalzinho da parábola, Jesus explica. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus de entre os justos. Qual foi o objetivo daquela parábola? Foi ensinar sobre isso. Lançar alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus, entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Então, depois, o próprio Senhor trouxe a explicação da parábola. Então, você vai estudar a parábola, procura o seu sentido principal, o seu objetivo. E, para isso, observe seu início, seu final, seu meio, seu final. Observe aspectos. Veja bem, irmãos, nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus, tá? Alguns desses princípios hermenêuticos são aplicados a todas elas. A interpretação de todas elas e a de todo o texto bíblico, que a gente deve sempre avaliar o texto à luz do seu contexto. Porque se a gente pega só a parábola para ensinar determinada coisa, mas despreza o seu contexto, às vezes a gente comete um erro, porque ela não é aplicável àquele público. Tá? Segundo,
Em segundo lugar, devemos descobrir os pontos de referência entre a verdade e a coisa ilustrada. Então, do ponto de vista técnico, tem algumas coisas mais rebuscadas, né? Deixando de lado o que serve apenas de adorno ou complemento da narração. Lembra daquela foto, daquela imagem que eu botei de uma lupa ali, né, de uma lente com o foco em determinada coisa, e o restante a gente vê meio que embaçado? São os elementos que estão ali, mas o alvo é um. Então, os pontos de referência são apenas aqueles pontos da história que trazem o ouvinte da parábola para dentro dela. Os pontos com os quais ele deve se identificar de alguma maneira à medida que a história prossegue. Então, como exemplo, tomemos aí Lucas 7, 40 a 42. Diz aí: respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Então, no texto, Jesus foi convidado para um jantar com um fariseu chamado Simão. Mas, lendo o contexto, vamos perceber que o convite, se você pegar só a leitura ali, ele está conversando, Jesus está conversando com Simão. Mas quando a gente pega o contexto, nós percebemos que o convite não era um convite de honraria em favor de Jesus. Pelo contrário, você pega o contexto lá, Simão não deu a Jesus a hospitalidade comum daqueles dias. Não lhe ofereceu uma bacia para lavar os pés. Quando você pega a parábola, você vai ver os elementos em volta do momento em que ele está, né? Não pegou óleo para ungir a cabeça. Então, ele deixa claro que não foi com a intenção de honrá-lo que Simão o convidou. O contexto nos deixa isso muito claro. Então, aí você já tem algo em que se ancorar. Espera aí, essa parábola é contada num contexto em que o cara vai ser desarmado por Jesus, porque ele não o chama ali com o sentido de lhe dar honra. Então, uma prostituta da cidade, lembram dessa? Consegue chegar ao local em que Jesus e Simão estão jantando, unge a sua cabeça com óleo e começa a lavar os seus pés com lágrimas e enxugá-los com seus cabelos. Aí, esse quadro parece apenas reforçar as suspeitas de Simão com relação a Jesus. Porque Simão, esse fariseu, pensa, ele não podia ser um profeta e mestre divino e, ao mesmo tempo, deixar sem condenação aquele tipo de vergonha pública, porque aquela mulher era uma prostituta, era isso que ela representava. Mas Jesus, conhecendo o pensamento de Simão, conta uma história. Qual foi a história? A que nós lemos. 2 homens deviam dinheiro a um banqueiro. Um devia 500 denários. Um denário correspondia ao salário de um dia de um trabalhador. O outro devia 50 denários. Nenhum deles podia pagar, de modo que o banqueiro cancelou a dívida dos 2. Qual a lição? Jesus pergunta: quem você pensa, e nem em outras palavras, que respondeu ao banqueiro com maior demonstração de amor, afeto e gratidão? Quem te pareceu, Simão? Aí ele diz: ora, o que foi muito perdoado. Não é isso? Então, há 3 pontos de referência. Avança para mim, por favor, Mateus. Há 3 pontos de referência aqui. Esses pontos de referência são a ponte para a aplicação da parábola à nossa realidade. O banqueiro, o homem que devia 500 denários, o homem que devia 50 denários. Avança. Quem esses personagens identificam? O banqueiro representa Deus, identificado na pessoa de Jesus, ele está ali. O que devia 500 denários representa a prostituta. E o que devia 50 denários representa Simão. Ora, olhando a parábola dessa forma, avança Mateus mais uma, nós vamos descobrir 2 sentidos. Primeiro, a parábola é uma palavra de julgamento para Simão e exige uma resposta da sua parte.
E segundo, é uma parábola de aceitação para a prostituta, que também estava ali e ouviu a história. Lembra? Ela está ali. Embora no primeiro momento ela não seja falada diretamente para ela, ela está ouvindo. E está percebendo o valor do que Jesus está fazendo por ela ali. Então, o restante da história não nos interessa, é só adorno. Agora, aí o problema é a especulação. O que seria o cabelo? Que tipo de perfume? Ela chorou com os dois olhos ou com um só? E as especulações... Não, mas a gente brinca, mas, irmãos, a interpretação alegórica ela é um problema sério. Você pega o texto do seu contexto e você imprime nele valores que não condizem em nada com aquilo que está sendo aplicado aqui por parte de Jesus ou de qualquer outro. E aí você destrói uma pregação, destrói um texto bíblico, porque você cria uma fábula, cria uma história que não faz o menor sentido. Olha, deixa eu falar para vocês aqui uma coisa, fazendo um parêntese. Do ponto de vista da interpretação e da pregação, a minha vida mudou um dia que caiu uma ficha para mim. Né? Porque muitas vezes eu ouvi falar, eu nasci numa comunidade muito avivada, mas era assim, os conceitos teológicos eram um pouco fracos. Eles eram dúbios, não tinham uma boa teologia. E eu me lembro que o conceito que havia era de pregador inspirado. Pregador inspirado. Que às vezes a gente fala, né? Sem levar isso às literalidades teológicas. Né? Inspiração foi uma forma específica que Deus utilizou para o registro das Escrituras. Ele inspirou autores ou escritores, né? Dentre esses, cerca de 40 escritores, por um período de 1.500 anos, 66 livros diferentes, homens de questões culturais e intelectuais completamente diversos, em tempos diversos, que escreveram 66 desses livros, digamos assim, e que não há contradição, ou pelo menos as contradições que aparentemente existem são facilmente explicáveis com uma apuração teológica, uma análise bíblica e teológica posterior. Então, o conceito de inspiração ele é muito sério. Foi a maneira como Deus utilizou. Quando a gente diz assim, o pregador inspirado, a gente tira inconscientemente a autoridade do texto e põe a autoridade no pregador. Como se tudo que ele falasse no momento em que ele está ali pregando fosse verdade. Não existe homem infalível. Infalível é a palavra de Deus. Então, a pregação ela é tão inspirada quanto a capacidade do pregador expor com fidelidade o texto bíblico. Você não terá pregadores inspirados, você pode ter mensagens inspiradas, se a mensagem pregada for fiel ao texto bíblico. E aí, nesse sentido, presta atenção comigo, é muito importante a gente valorizar o estudo das Escrituras, aprender as ferramentas de interpretação, até mesmo para ensinar. Por quê? Quando eu percebi essa verdade, eu falei assim, meu Deus do céu, é possível então que, cheio de boa vontade, muitas vezes eu pregue coisa que Deus nunca falou, que sejam completamente diferentes e divergentes da vontade de Deus, simplesmente porque eu não me debrucei no trabalho não me dei o trabalho de descobrir de fato, estudando o texto e orando, o que Deus de fato falou. Por isso o estudo da Escritura é tão importante. Quando isso aconteceu na minha vida, eu mudei. Eu falei assim, eu preciso dar mais valor ao estudo das Escrituras. Porque quanto mais distante eu prego do sentido original, se o que é inspirado
é o sentido original daquele texto ao seu ouvinte primário e a compreensão adequada disso e a contextualização adequada também, se eu prego uma coisa diferente, porque é isso que eu estou sentindo apenas, eu posso estar sendo muito infiel a Deus. Isso mudou a minha vida, do ponto de vista da leitura bíblica e da seriedade com que eu passei a estudar o texto bíblico. Então, não existe... inspirada é a palavra de Deus e a gente deve se aprofundar no conhecimento. Então, nesse segundo aspecto, devemos descobrir os pontos de referência entre a verdade e a coisa ilustrada, no que diz respeito às parábolas de Jesus, porque o restante é adorno. Então, a gente não deve construir mais nada em cima daquele terreno. Um outro exemplo, eu acho que ainda tem um outro exemplo desse ponto, é Lucas 11, do verso 5 ao 8. Esse exemplo eu vou falar sobre o perigo de dar valor, então, fazendo uma ilustração disso, na parábola, daquilo que é adorno, tá? Então, disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, conhecem esse texto, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver pedido. Então, nesse texto, Jesus, ensinando a respeito da vida de oração, conta-nos uma parábola de um homem que bate na porta de um vizinho, insistentemente pela madrugada, para lhe pedir pão, porque um amigo seu, viajante, chegou à sua casa e ele não tem nada para lhe oferecer. A lição, portanto, é: quem não se levantará para atender, senão por amizade, pelo menos o fará pela importunação. Os pontos de referência, então, nessa parábola são 2. O amigo que está deitado em sua casa, que não quer atender naquele momento, representa Deus. E o vizinho importuno representa a atitude de oração dos discípulos. Mas devemos parar por aí. É só isso. Todo o restante da história não passa de adorno da narrativa. Dar qualquer valor ao restante dessa história é correr o risco de afirmar alguns absurdos, como aplicar as outras características da narrativa dessa história, que era a pessoa de Deus, que era a expectativa da nossa vida de oração. Então, por exemplo, a gente, se fantasiar demais, se você não entender apenas o foco do que Jesus está ensinando, começa a se especular. O que representaria a porta fechada? Significaria que nem sempre Deus está disposto a responder às nossas orações? Aí começam as especulações. O amigo importuno significa que algumas vezes nós nos chegamos na hora errada com as nossas orações para Deus? Deus está cansado, imagina. Eu já ouvi até gente dizer assim, não, irmão, até Deus precisa descansar, Ele não descansou no 7º dia? Eu falei, irmão, eu acho que você não entendeu o texto. O Shabat, ali o princípio é de cessar as suas obras, elas foram perfeitas e Deus cessou a sua obra. Você pode imaginar Deus criando os luminares, criando o sol, no 7º dia Deus falando, calorão, vou descansar agora depois de ter feito isso? Não dá. O princípio não é esse, Então, amigo importuno significa que algumas vezes nós chegamos na hora errada com as nossas orações? Não, especulação. Mas daí cria-se um monte de coisa. Será que Deus é como esse vizinho? Já está deitado, descansando. Sobre isso nós temos o deísmo, que é um conceito teológico-filosófico que diz que Deus criou todas as coisas, deu corda no relógio, e deixou ele funcionando agora com leis invariáveis e foi para a sua casa de praia lá em Saquarema. E só volta no final. E agora,
você dá o seu jeito. E você já ouviu essa história antes, né? Deus está muito preocupado, Deus já fez muita coisa, Deus tem muita coisa para fazer, Deus tem muita coisa para cuidar. Ora, irmão, Deus cansado, né? Então, mas acaba-se às vezes tirando verdades de onde não tem, né? E quer por comodidade, não quer ser importunado e levantar-se do seu descanso. Olha, vê se pode. Então, cuidado, tá? Terceiro, sobre a interpretação das parábolas. Se eu conseguir avançar aqui, a segunda parte, embora passei, né? Deixa eu ver aqui, terceiro, quarto. O terceiro é longo. A gente vai dar uma parábola. A gente vai dar uma paradinha aqui. Então, alguma pergunta aqui? No segundo bloco a gente vai voltar, vai falar ainda um pouco mais sobre essas questões da interpretação, e a gente vai fazer um exercício, pelo menos com uma parábola. Tá bom? Alguma pergunta? Pode falar ainda. É agora antes do café. Qual o seu nome, irmão? É o meu xará. Fala aí, xará. Aham. Só uma pergunta, Luiz, o xará, você chegou aqui depois que tinha começado? Pouquinho depois que tinha começado? Não, chegou no início. Na introdução, é porque não estava escrito ali, eu deixei o conteúdo só aqui, você está correto. A parábola, ela não era utilizada exclusivamente por Jesus, né? O nosso foco aqui são as parábolas de Jesus. Mas era um recurso utilizado já desde a antiguidade pelos grandes mestres e sábios, tá? Ela encontra um valor superior pelo fato de Jesus ter feito tanto uso delas, como a gente viu, a alusão a 50 vezes a palavra parábola no Novo Testamento, né? Pelo menos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, nós temos aí que esses são chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João é o evangelho mais cronológico, né? Esses são chamados sinóticos, esses três, porque a estrutura dos evangelhos são em sinopses. Cada um deles possui 3 blocos. Mateus, Marcos e Lucas trazem o primeiro bloco, o que Jesus fez na Judéia, o segundo bloco, aquilo que Jesus fez durante a viagem entre Judéia e Galiléia, e o terceiro bloco, aquilo que os atos de Jesus na Galiléia. Então, por isso, apenas uma informação, às vezes a gente pega um desses evangelhos sinóticos e, a comparar com o evangelho de João, a gente encontra alguns eventos que estão no final de João, no início de Mateus, ou no início de Marcos, ou no início de Lucas. Por quê? Porque enquanto João é cronológico, Mateus, Marcos e Lucas estabelecem em blocos os eventos acontecidos em determinada parte, tá, geográfica. Mas as parábolas, elas são utilizadas não apenas por Jesus, elas foram amplamente utilizadas desde o passado, mas em Jesus elas ganham um valor maior, né, porque ele faz um uso contínuo. Eu diria para você que Jesus é um homem de vanguarda na época. Nos dias de hoje, certamente, naquela época, ele já estava fazendo propaganda e marketing com imagem na cabeça do pessoal por meio das suas histórias. Tá bom? Olá, obrigado por assistir ao canal da Nova Vida SC no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clica no botão de inscrição aqui na sua tela e assim você não vai perder nenhum conteúdo desse ministério. E também nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe.